bem-vindos à audiência pública de revisão do PMSB do município de Porangaba. Meu nome é Nara, eu sou técnica do consórcio Cobrapmi e iniciarei a apresentação do conteúdo dessa audiência. Antes de iniciarmos, de fato, a apresentação, eu vou passar algumas instruções sobre a plataforma do Teams. Aqui na parte superior direita do vídeo aparecem os ícones do microfone, a câmera, o chat, uma carinha com uma mão para vocês se manifestarem. E, para evitarmos ruídos e interferências, eu solicito, por gentileza, que os microfones eles permaneçam desabilitados enquanto a gente estiver apresentando ou enquanto outros participantes estiverem com a palavra. As câmeras de preferência devem estar ligadas para que possamos nos conhecer e ter uma discussão mais próxima. Eu informo que, infelizmente, eu estou com esse problema técnico da minha câmera, espero que se resolva aí no decorrer da apresentação. No mais, para vocês se manifestarem, vocês podem utilizar esse recurso de levantar a mão e nós vamos abrir para as discussões, né, ao final de cada uma das apresentações dos eixos. Eu informo ainda que essa audiência ela está sendo gravada e que todas as manifestações elas serão levadas em consideração e avaliadas, né, para inserção na revisão do PMSB. Peço, por gentileza, que insiram no chat o nome e a instituição que representam. Eu vou apresentar, então, inicialmente o eixo de abastecimento de água, e assim que finalizarmos essa apresentação, eu vou abrir para as perguntas, contribuições. Por favor, sintam-se à vontade para contribuir nesses momentos. Então, em relação ao abastecimento de água, né, no município de Porangaba, a Sabesp é responsável pela prestação de serviços, conforme o contrato de programa, né, número 290 de 2017, que teve início em 28 de 12 de 2017, e com a vigência de 30 anos. A Sabesp ela é regulada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo, a ACESP. E aqui nesse mapa, nós podemos observar, né, a distribuição territorial das soluções propostas, né, no plano, considerando a situação urbana e rural do município e as soluções coletivas e individuais. Nós podemos observar que a concessão dos serviços de abastecimento de água abrange a área urbana, aqui em verde, e determinadas localidades rurais, em alaranjado, como o bairro Ferreiras, Adélio 1, 2, Arrudas, dentre outros. Encontram-se fora da abrangência da companhia alguns condomínios e sistemas particulares delimitados dentro do contrato de prestação de serviços da Sabesp. E, em relação à área rural isolada, em rosa, são previstos os sistemas individuais sob responsabilidade do próprio morador e da prefeitura, que é titular dos serviços. Nesse fluxograma, nós podemos observar de forma geral, né, as etapas do sistema de abastecimento coletivo em Porangaba. As captações elas são superficiais e o tratamento de água é do tipo convencional. Assim, a água tratada ela é armazenada nos reservatórios para posterior distribuição. E eu vou apresentar um pouco, né, dessas etapas mais detalhadas aqui na sequência. Então, com relação, né, à captação da água, conforme essa portaria de número 4.740 de 2022, são duas captações com outorga em Porangaba, sendo uma no Rio Bonito, com essa vazão de 162 metros cúbicos por hora, e a outra captação no Rio Feio, com a vazão de cerca de 62,9 metro cúbico por hora. Nas imagens, a gente pode observar, então, a captação aí do Rio Bonito. Com relação ao sistema de tratamento, né? O município ele possui uma instalação de tratamento convencional, do subsistema denominado SED, e em 2020 essa estação ela foi ampliada, né? Com parte fabricada em aço e a parte antiga em alvenaria. Nós podemos ver essas duas partes aqui sendo representadas nas imagens. E a capacidade instalada da estação é de 158,4 metros cúbicos por hora. Um detalhamento desse processo de tratamento, né? A água, ao chegar na estação, ela passa pelo tratamento preliminar, o medidor de vazão, e assim que chega, né, é adicionado o cloro. Posteriormente, a água é encaminhada para os floculadores e
da sequência para os decantadores, onde segue também para os filtros. Logo após essas etapas, né, é feita a desinfecção final na saída da estação de tratamento, garantindo assim, né, a isenção de micro-organismos nessa água tratada. O sistema, né, de tratamento coletivo, ele conta com 3 elevatórios de água tratada na estação de tratamento da sede. Esse sistema ele consiste basicamente no recalque da ETA até os sistemas isolados da sede e demais bairros, né, acompanhados aí atendidos pela Sabesp. Além disso, existem 3 estações pressurizadoras de água, também conhecida como boosters. No entanto, na época do diagnóstico, né, 2 estavam desativadas, que seria a EPAT Bairro Nunes e o booster das partes. As outras estão mencionadas aqui na tabela, com as vazões, respectivas vazões, e temos aqui na imagem a EPAT Generoso e o booster Serrinha como modo de ilustrar, né, aí as estações, essas elevatórias. Após o tratamento, então, como mencionado no início, essas águas são reservadas em reservatórios localizados em pontos estratégicos no município. Atualmente se constata a existência de 12 reservatórios, 3 deles localizados dentro da estação de tratamento na sede e os demais distribuídos aí nos bairros atendidos pela companhia. A capacidade total desses reservatórios é de 1.450 metros cúbicos. Na imagem, a gente tem aí o reservatório elevado, e o apoiado, localizados, né, no centro de reservação Lago Azul, e o da ETA sede, esse reservatório tipo taça. Em relação, então, às metas de atendimento propostas no plano e o que ocorre atualmente. Nós verificamos, né, que atualmente na área urbana ocorre 100% do atendimento pela companhia, superior ao que é proposto na Lei Federal de 14.026 de 2020 e o Plano Sábio. Então, é proposta a manutenção desse índice no decorrer do planejamento. Já no rural isolado, a meta de atendimento por rede, poço ou nascente atualmente é de 97%, e segundo o PSBR, esse dado deve ser de 100% em 2038. Então, foi proposto aí o incremento até o final do planejamento em 2041. Aqui são destacados alguns dos indicadores de qualidade na prestação dos serviços, que seriam o índice de desconformidade aos padrões de potabilidade. No caso, o dado atual do município é de 3,5%, então está em conformidade com o estipulado, que é 5% das amostras realizadas com a presença de coliformes totais. Um segundo índice é o índice de regularidade, que é relacionado à intermitência no fornecimento de água aos usuários por um determinado período de tempo. Esse indicador ainda não é acompanhado, mas é proposto, né, que a partir de agora seja acompanhado aí como meta, atingindo até cerca de 21,6% em 2033. Em relação à hidrometalação, o índice atual já é de 100%, e em relação ao índice de perdas, que foi até atualizado recentemente, né, pela companhia, é cerca de 29,1%, e a meta é de 29%, né, em 2033. Com isso, nós destacamos aqui as principais carências. Atualmente seria a capacidade de captação, tratamento de reservação que não são suficientes para o atendimento de todas as demandas apresentadas até 2041, considerando aí o crescimento populacional, e a necessidade de apoio para a implantação de soluções individuais adequadas para a população residente nas áreas rurais, onde a implantação dos sistemas coletivos ela não é viável. Atualmente não há um mapeamento, um registro dessas soluções pela prefeitura. Então, com isso, né, nós propomos algumas ações. Aqui destaco, né, que a Sabesp ela é bastante engajada e comprometida com o sistema coletivo de prestação aí dos serviços de abastecimento de água no município. Então, as principais ações foram a ampliação da capacidade de produção outorga, tratamento e reservação de água, de modo a considerar os déficits encontrados no planejamento ao longo do horizonte de planejamento 2041.
A manutenção dos sistemas coletivos de abastecimento de água, a distribuição de kits para tratamento de água e a capacitação técnica dos usuários de soluções individuais, então uma iniciativa da prefeitura. E a educação ambiental também é uma iniciativa da prefeitura para o consumo consciente de água, já que o consumo, né, per capita de água em Porangaba é bastante elevado comparado aí os demais municípios da região. Então essas ações, elas devem ser realizadas, né, por meio da implantação de medidas estruturais, que englobam as obras, as intervenções em infraestruturas de saneamento, bem como aquelas medidas estruturantes voltada para um desenvolvimento institucional, a implantação de mecanismos, né, de participação e controle social e a qualificação dos atores envolvidos, para o desenvolvimento de estudos e projetos aí na área de saneamento. Com isso, nós destacamos, né, de forma geral, os investimentos necessários para atingir as metas propostas, de universalização, né, dos serviços de abastecimento, no caso, em 2 períodos. Num primeiro período, de 2022 a 2033, nós podemos observar aqui que é necessário cerca de 6,4 milhões de reais, e entre 2034 e 2041, cerca de 3,9 milhões de reais, tanto em medidas estruturais quanto medidas estruturantes. Já para os investimentos em soluções individuais, é prevista a necessidade de investimentos de cerca de 8,9 milhões no primeiro período, até 2033, e cerca de 4,5 milhões no segundo período, até 2041. Com isso, gente, eu finalizo esse componente do abastecimento de água. Agora, caso alguém queira tirar alguma dúvida, deixar alguma contribuição, eu fico à disposição. Muito obrigada. O João levantou a mão, né? Pode abrir seu microfone, por favor, João. Boa tarde. Boa Só tarde. para esclarecer, acho que houve um equívoco quanto às captações. Captação nós temos uma só, e outorga também. O que fala na outorga é o do Rio Feio, seria o lançamento do efluente do esgoto, né? Olha, eu agradeço pela atualização, João. Essa informação realmente, tanto que a gente tem imagens aí só da captação, durante o diagnóstico, a gente teve essa informação de uma captação só. Se eu não me engano, a informação de atualização da outorga foi na revisão do produto 4, mas eu vou certificar direitinho, já que você está informando que é só uma, a gente faz essa nova atualização aqui, que captação seria só no Realmente ocorreu a atualização da outorga, mas foi uma solicitação lançamento. de aumento de vazão, de captação, aumento do valor captado, mas na captação do Rio Bonito mesmo. O Rio Feio seria o ponto do lançamento. Ah, tá. Entendi. Joia, muito obrigada, João. A gente vai fazer essa atualização. Ficando com alguma dúvida, eu entro em contato com você, pode ser? Combinado. Mais algum outro ponto que você queira colocar para Não, ajuste, demais é só melhoria? isso. Tá, joia, obrigada. Por nada, eu agradeço. Mais alguém, pessoal? Acho que eu vou dar continuidade, então, aqui no eixo de esgotamento sanitário. Ao final, caso alguém queira trazer mais alguma contribuição em relação ao abastecimento de água, fica para mais esse final dessa etapa. Então, em relação à prestação de serviços de esgotamento sanitário, nós também temos aí a responsabilidade da Sabesp como prestadora desses serviços, por rede coletora, né, e tratamento dos sistemas coletivos, e o contrato também é o mesmo, com a mesma vigência, e a responsável pela regulação e a fiscalização é a Arcesp. Aqui, do mesmo modo, nós temos o mapa, né, de atendimento com as soluções
individuais e coletivas que ocorrem atualmente, bem como a previsão dessas soluções no decorrer do plano. Então, nós podemos observar que a Sabesp ela atende tanto na sede, na área urbana, e determinadas localidades rurais, aqui em alaranjado. Já nós podemos observar algumas localidades, né, que estão dentro do contrato da companhia, mas ainda sem atendimento, destacado aqui em vermelho. No caso, em rosa, seria a área rural isolada, onde são previstos sistemas individuais sob responsabilidade da prefeitura. Em relação ao sistema de esgotamento sanitário, as etapas, né, desse sistema, a Sabesp, a companhia, possui 4 estações elevatórias de esgoto, denominadas aqui ao lado e com suas respectivas vazões. No caso aqui, nós temos exemplificando, né, na imagem, a estação elevatória de esgoto final de Porangaba. O município, atualmente, ele conta com uma estação de tratamento de esgoto, a Etiporangaba, né, responsável por tratar todo o efluente coletado no município, e a capacidade nominal dessa estação é de 11,41 litros por segundo. A imagem aqui espacial da Etiporangaba, e na sequência eu vou apresentar aqui as etapas, né, do tratamento. Então, inicialmente, ao chegar na estação, o efluente ele passa por um tratamento preliminar, que é constituído pelo gradeamento, a caixa de areia e a calha partial. Após o tratamento preliminar, o efluente ele é encaminhado para os tanques sépticos, que, no caso, na estação, eles funcionam como caixas de passagem, e depois são direcionados para as lagoas, né? Existem as lagoas facultativas para o tratamento do efluente, e, no caso, na sequência, tem um sistema, né, de chicanas, onde é realizada a medição da vazão e a injeção do cloro antes do lançamento do efluente já tratado, né? No caso, no Rio Feio. Em relação às metas de atendimento para esgotamento sanitário, nós temos que atualmente o atendimento urbano por sistema coletivo é de cerca de 75% e a meta é de 90%. Então, foi proposto esse incremento até atingir esse percentual de atendimento. Aqui eu destaco que há algumas diferenças no índice de cobertura da Sabesp e do SNIS pela forma do cálculo mesmo adotado, então podem sofrer algum ajuste de acordo com o cálculo que é observado no contrato de programa da companhia, que foi cerca de 85%, né, desse atendimento. E em relação à área à área rural, desculpa, esse dado atualmente é de 30%, com o atendimento considerado adequado, que seria por fossa séptica, e devendo chegar aí a 95% em 2038, e a universalização 100% do atendimento em 2041. Foi informado também, durante a oficina, né, a necessidade de implantação de tanque séptico em determinados bairros, um estudo realizado pela Funasa, ainda em certo, né, de liberação de recursos. Isso também foi atualizado no plano municipal. Com isso, nós destacamos aqui as principais carências, que seria na capacidade de tratamento e de extensão da rede coletora, que atualmente, e que no caso não atenderia a toda a demanda em todo o horizonte de planejamento, e a carência de atendimento por soluções adequadas na área rural, onde ainda há o predomínio de soluções inadequadas, que seriam as fossas rudimentares, e a necessidade de ampliação desses sistemas por soluções adequadas, né, onde a rede coletora não é viável. Com isso, as principais ações propostas e que são destacadas, né, melhor descritas no próprio plano, são a elaboração de estudos de viabilidade e projetos para implantar sistemas coletivos de esgotamento sanitário nas áreas rurais isoladas, onde já ocorre o atendimento por sistema de abastecimento de água, a ampliação da rede coletora e o sistema de tratamento, de modo a atender os déficits e ao crescimento populacional esperado, a implantação do sistema de tratamento coletivo nas áreas rurais, se for considerado viável, a manutenção dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário, que é o que ocorre hoje pela Sabesp,
a implementação de soluções individuais de esgotamento sanitário nas áreas rurais, bem como a conscientização para a manutenção desses sistemas individuais de esgotamento sanitário no rural isolado. Do mesmo modo, né, os investimentos necessários foram projetados, e aqui eu destaco em dois períodos, que seria a necessidade de cerca de 7,9 milhões de reais até 2033 e 9,9 milhões de reais entre 2034 e 2041 para os sistemas coletivos, onde a maior parcela seria investimentos em soluções em medidas estruturais, e os investimentos em sistemas individuais, cerca de 8,8 milhões no primeiro período e cerca de 6 milhões no segundo período. Mais uma vez eu concluo, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Caso alguém queira deixar algum comentário, alguma contribuição, esse é o momento. Ou tirar alguma dúvida. João, pessoal da Sabesp, prefeitura, querem deixar algum comentário nessa parte? Já que não houve manifestação, eu vou dar continuidade, então, ao próximo eixo, que é o de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos no município de Porangaba. Então, aqui trazendo um panorama geral, né, atualmente, a prestação do serviço da coleta convencional, o transporte dos resíduos domiciliares são de responsabilidade da própria prefeitura. Após os resíduos serem coletados, eles são encaminhados diretamente para o aterro sanitário de Cesário Lange, e esse aterro é da empresa proposta. Em relação à política tarifária, o município cobra uma pequena taxa pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos. Essa taxa ela cobre apenas cerca de 11,7% do custo total e suporta, né, a maior parte, e essa, no caso, a prefeitura, ela suporta a maior parte desses custos com os recursos do orçamento geral. Na tabela abaixo, nós podemos observar a geração de resíduos sólidos urbanos, de cerca de 2.897 toneladas, e estimando chegar em 2041 a cerca de 3.703 toneladas. Foi identificado também que a capacidade instalada dos caminhões, de acordo com o que é disponível atualmente para coleta, é de 4.586, que no caso esses eles são suficientes para atender a demanda até o final do planejamento. Na imagem pode ser vista aqui a garagem municipal, onde ocorre a área de transbordo dos resíduos sólidos domiciliares, o caminhão aqui da coleta seletiva, bem como aqui o galpão, onde ocorre também essa triagem dos recicláveis. Em relação aos recicláveis, a coleta seletiva no município de Porangaba, ela ocorre através da própria prefeitura, no caminhão próprio, esse aqui da imagem. A coleta é realizada apenas na área urbana e o município ele conta com um grupo de catadores que recebe o apoio da prefeitura, mas esse grupo ele não é formalizado como uma associação ou cooperativa. Em 2022, houve a instalação de 88 contentores, essa informação a gente recebeu durante a oficina, né, de prognóstico, e a expansão da coleta seletiva no município. E havendo a necessidade de cerca dessa mesma quantidade para contemplar aí 100% da população urbana.
Em relação também aos resíduos de construção civil e dos serviços de saúde, que são responsabilidade da prefeitura, nós temos aqui que os resíduos da construção civil, a coleta e a disposição dos resíduos, elas são realizadas de forma independente pelos próprios munícipes, né, e através da contratação de empresas. No caso, não há um quantitativo desses resíduos coletados. Essa estimativa de geração que nós temos aqui na tabela é com base em dados da Abrelp, e nós prevemos que essa chegará a cerca de 3.032 toneladas em 2041. Por isso, a necessidade de destinação adequada, que a gente pode observar a classificação de acordo com o destino final para cada uma dessas classes dessa tipologia de resíduos. Já em relação aos serviços de saúde, a coleta, a disposição final e o tratamento, ele ocorre de forma terceirizada, é um contrato que a prefeitura tem com a Sanepar. Os resíduos, eles são tratados em uma unidade de tratamento da própria empresa, e a geração, a partir de dados que a empresa informou, é que em 2041 essa geração ela vai chegar a cerca de 7,5 toneladas no final do plano. Em relação às metas de atendimento, nós temos aqui para a área urbana o indicador do percentual de domicílios atendidos com a coleta direta. Atualmente esse dado já é de 100%, então nós prevemos a manutenção deles aí em 2030 até 2041. E, no caso, na área rural, o percentual de domicílios atendidos por coleta direta e indireta atualmente é de cerca de 79%. O PSBR e o plano de saneamento do município é previsto que esse dado chegue em 85% em 2038 e 100% ao final do planejamento. A gente observa que a prefeitura é bastante atuante, comprometida também com o manejo dos resíduos no município, e as principais carências que a gente destaca são a necessidade de adequação da área de transbordo localizada na garagem municipal. Durante o diagnóstico foi observado que essa área necessitava de adequações, a inexistência de ecopontos na cidade para avanços, né, na quantidade de recicláveis coletados. Nas áreas rurais também existem algumas lixeiras, acondicionamento, mas foi detectado aí o descarte irregular em determinadas áreas dispersas. E em relação à taxa de serviços, né, que atualmente ela não cobre o custo total necessário para disposição desses serviços no município. Dentro desse cenário, as principais ações foram a expansão da coleta convencional de modo a atender todo o município, o déficit esperado aí na área rural, a expansão e a divulgação da coleta seletiva em todo o município, para além da área urbana, a implantação de compostagem. Nós observamos que o município possui iniciativas importantes de projetos como revitalização de um viveiro municipal e reativação da antiga usina de triagem, né, e compostagem, mas que ainda é necessário ações para o reaproveitamento desses resíduos de poda e os resíduos domiciliares orgânicos. A implantação de placas de proibição e fiscalização para evitar o descarte irregular de resíduos e a instalação de ecopontos dos recicláveis, bem como dos resíduos de construção civil, e um estudo para a revisão da taxa cobrada pelos serviços de manejo de resíduos sólidos para garantir aí esse equilíbrio econômico-financeiro na prestação dos serviços. Então, para a execução das ações propostas no plano, foram estimados, né, os investimentos necessários para as medidas estruturais na ordem de 2,6 milhões até 2033, e num segundo período, cerca de 298.875 mil reais até 2041. Os investimentos são majoritariamente voltados para aquisição e reposição de veículos e equipamentos, né, para unidade de triagem e exposição final dos resíduos. Já em relação às ações estruturantes, é previsto cerca de 260 mil num primeiro período até 2033 e cerca de 30 mil entre 2034 e 2041. Concluímos aqui, pessoal. Agora eu fico à disposição, caso alguém queira fazer alguma pergunta, deixar um comentário sobre essa parte dos resíduos sólidos. Muito obrigada.
Pessoal da prefeitura, tudo ok? Quer fazer alguma consideração? Podemos seguir? Pode seguir. É que já foi atualizado a última vez, eu mandei alguns dados, aí já foi feita a atualização a respeito dos contentores e do projeto da FUNASA. Então, vamos em frente aí, Nara, vamos para a drenagem. Exato, eu agradeço, Paulo. E eu sigo tentando abrir minha câmera, mas realmente, infelizmente, eu não consegui. Então, nós vamos aqui para o eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, trazendo também um panorama na situação geral dos serviços. O prestador é a Prefeitura Municipal, sob a responsabilidade aí da Secretaria Municipal de Obras. Nós observamos que são realizadas atividades de manutenção, recuperação e limpeza das sarjetas, redes e canais, além das bocas de lobo e os postos de visitas no município. Não foram constatadas existências de tipologia de tratamento dessas águas pluviais drenadas. Em relação à macrodrenagem, os principais cursos d'água que caracterizam, né, a macrodrenagem em Porangaba são o Rio Feio, o Córrego São Martinho e o Córrego dos Ribeiros. E em relação à microdrenagem, nós temos que o sistema é um sistema separador exclusivo, né, destinado somente para esse fim da drenagem no município. Cerca de 93% das vias elas são pavimentadas e, segundo dados do SNIS, existem 65 bocas de lobo, 16 bocas de lobo múltipla e um posto de visita no município. Em relação ao atendimento, é considerado atendimento adequado na área urbana, né? A ausência de risco de inundação, alagamento, enxurrada e movimentos de massa. Já na área rural, se há a presença de soluções de manejo de águas pluviais nas áreas dos lotes domiciliares, que são denominados peridomicílios, e nas áreas rurais, no sistema viário interno. Então, em relação a esses indicadores, né, para as metas de atendimento, no caso de Porangaba, cerca de 96,7% é o percentual de domicílios não sujeito à inundação, no caso, cerca de 3% dos domicílios se encontram em risco, e já é superior à meta do Plan Sábio, que é 97,3%. Então, a gente considera aí a redução desse índice até atingir as metas do plano. No caso, na área rural, são dois os indicadores, em relação aos domicílios que necessitam, né, localizados em vias com pavimento, meio-fio e boca de lobo, que necessitam de soluções dentro do sistema viário interno, nós temos que é cerca de 3%, um valor estimado com base nos domicílios que já possuem rede de abastecimento de água e coleta de resíduos. E um último indicador na escala do domicílio, que não é um dado ainda que a gente tem em fontes nacionais, mas proposto pelo PSBR e acompanhado aqui nesse plano, que seria a existência, né, de dispositivo de controle do escoamento superficial. Com isso, nós temos, então, as principais carências, que seriam a ausência de tarifa para investimentos em drenagem, a ausência de um plano diretor de drenagem urbana, e nós observamos que há pontos críticos de alagamento em bacias com média suscetibilidade, o que indica, né, que esses eventos eles podem estar relacionados à ausência ou insuficiência desses dispositivos implantados, e a necessidade de atualização dos indicadores e a confiabilidade desses dados, como o percentual de domicílios em risco, a extensão da rede, os dados também, né, dos domicílios, os dispositivos nas áreas rurais, que são aí carentes, né, essas informações para a drenagem. Com isso, né, nós temos as ações propostas, que seriam realizar o cadastro completo das estruturas de rede e drenagem, identificar os domicílios urbanos com risco de inundação, alagamento e enxurradas, dando continuidade ao que o município já faz, né? Identificar a existência de lançamentos indevidos entre o sistema de esgotamento sanitário e drenagem urbana, que não deve acontecer, já que o sistema é separador e pode prejudicar aí ambos os eixos do abastecimento. Elaborar o plano diretor de drenagem urbana, né, de forma a orientar as ações de drenagem do município.
regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando instrumentos de controle e verificação desses sistemas e de eventuais pontos críticos que possam acontecer. Elaborar projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem, bem como o plano de manutenção e limpeza desse sistema. Do mesmo modo, na área rural, realizar a manutenção e a limpeza periódica dos dispositivos de micro e macrodrenagem e o plano de manutenção dessas estradas vicinais, realizando também a manutenção periódica desses dispositivos nessas áreas. Elaborar o plano de emergência e contingências que o município ainda não possui, contemplando os eventos críticos de inundação, alagamento e enxurrada, e implantar uma rede de monitoramento hidrológico, implementando um sistema de previsão e alerta desses eventos críticos, né? Quanto aos valores dos investimentos necessários para o alcance da meta, é previsto que até 2033 o valor que é necessário é de cerca de 3,3 milhões de reais, e entre 2034 e 2041, cerca de R$ 939.672 para medidas estruturais e estruturantes. Então, concluímos, pessoal, mais esse último eixo, né? E eu abro novamente, caso alguém queira deixar algum comentário, tirar alguma dúvida, eu fico à disposição. Muito obrigada. Podemos seguir, então, para a finalização, Paulo? Ótimo. Essa parte não teve atualização, né, na oficina de prognóstico. Então, eu agradeço a participação de todos. Ressalto aqui que os documentos eles permanecem em consulta pública no site do Cerizo, que é o www.pmsbcerizo.com.br. Vai ficar em consulta até o dia 13 de agosto e todos podem contribuir ainda, né, trazendo informações para essa versão final desse produto. Após a etapa de consulta e a consolidação dessas contribuições recebidas na audiência e na consulta, nós enviaremos a versão final do PMSB para o Cerizo e a Prefeitura. A gravação dessa audiência também vai ficar disponível no site para futuras consultas. No mais, gente, eu finalizo. Desejo uma boa tarde a todos. Muito obrigada. É isso, pessoal. Acho que vale divulgar, né, o nosso site aí, que está com os documentos disponíveis. Se mais alguém da prefeitura, da Sabesp ou mesmo o munícipe aí tiver interesse em olhar, contribuir ainda com esse processo. Boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde a todos. Muito obrigado.